Olá, vamos continuar o nosso estudo sobre atos de ofício, termos processuais criminais. Hoje eu quero resolver com vocês uma bateria de exercícios. Vamos começar então com a primeira questão desse vídeo. É correto afirmar que assentada é o termo processual que designa o ato pelo qual o escrivão registra a presença de testemunhas em juízo e as qualifica anotando seus nomes, nacionalidades, profissões e domicílio antes de ser tomado o depoimento. A assertiva é verdadeira ou falsa? É uma assertiva verdadeira. É isto mesmo. Assentada é o termo processual que designa o ato pelo qual o escrivão registra a presença de testemunhas em juízo e as qualifica, anotando seus nomes, nacionalidades, profissões e domicílio antes de ser tomado o depoimento. Assertiva verdadeira. Muito bem. Próxima questão. Letra B. Despesas judiciais assumidas pelas partes num processo com o fim de remunerar os serviços prestados pelos serventuários da Justiça e pagar os emolumentos ao juiz são chamadas de custas. Verdadeira ou falsa assertiva? Assertiva verdadeira. Isso mesmo. Custas são despesas judiciais assumidas pelas partes num processo com o fim de remunerar os serviços prestados pelos serventuários da Justiça e pagar os emolumentos ao juiz. Questão número 3. Ainda verdadeiro ou falso? É correto afirmar que ajuntada é o ato pelo qual se une ao processo um documento ou uma peça que lhe era estranha e passa a fazer parte, integrando-se em seus autos. Questão verdadeira ou falsa? Questão verdadeira. Juntada, realmente, é ato pelo qual se une ao processo um documento ou uma peça que lhe era estranha e passa a fazer parte dele, integrando os seus autos. Questão de número 4. Traslado é a cópia imediata, passada pelo próprio tabelião ou escrivão que lavrou a escritura, possuindo valor de instrumento autêntico dessa escritura. Cópia, xerox. Questão verdadeira ou falsa? Questão verdadeira. Traslado é cópia imediata. É um instrumento autenticado. É cópia, é xerox. Questão verdadeira. Questão de número 5. Deixa eu marcar aqui, gabaritando com vocês. Questão de número 5. É correto afirmar que, no direito processual civil, uma das espécies de resposta do réu em que este apenas impugna o pedido do autor, formulado na petição inicial, é a contestação. Também há duas espécies de resposta do réu ao pedido do autor, que são a exceção e a reconvenção. É assertiva verdadeira ou falsa? Assertiva 5, a questão 5 é verdadeira. Contestação é uma das espécies de resposta do réu, em que este apenas impugna o pedido do autor, formulado na petição inicial. Temos outras duas, que é a exceção e a reconvenção.
Questão de número 6. Sentença é o ato decisório pelo qual o juiz põe fim a um processo, aceitando ou não o mérito da causa. Questão verdadeira ou falsa? Questão verdadeira. Sentença realmente é o ato decisório pelo qual o juiz põe fim a um processo, aceitando ou não o mérito da causa. Questão de número 7. Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, durante um processo, resolve questão superveniente. Questão verdadeira ou falsa? Questão verdadeira. Questão do 7 está verdadeira. Decisão interlocutória, caros colegas, é o ato pelo qual o juiz, durante um processo, resolve questão superveniente. Questão de número 8. Despacho é o ato que defere ou indefere petição dirigida à autoridade administrativa. É decisão de uma autoridade sobre o assunto de sua competência, lavrada em autos ou papéis administrativos. É ordem judicial que dispõe sobre o andamento de um processo. É ato pelo qual um ministro de Estado delibera com o presidente da República sobre assuntos referentes à sua pasta. Assertiva 8 está verdadeira ou falsa? Assertiva 8 está verdadeira. Próxima assertiva. Questão de número 9. É correto afirmar que acórdão é o julgado, decisão proferida por órgão colegiado. Caracteriza-se e difere da sentença, por ser decisão coletiva tomada por voto dos juízes competentes do tribunal, corte ou câmara. Questão 9 está verdadeira. Realmente, acórdão é o julgado, decisão proferida por órgão colegiado. Caracteriza-se e nisso difere da sentença por ser decisão coletiva tomada por voto dos juízes competentes do tribunal, corte ou câmara. Mais uma assertiva. Deixa eu anotar aqui a assertiva de número 10. Ainda verdadeira ou falsa? Petição inicial é um modo formal de pleitear a satisfação de um interesse em juízo consistente num pedido consubstanciado numa peça escrita. É a peça escrita em que o autor formula sua pretensão perante o judiciário. No crime, no processo penal, é a denúncia ou a queixa. Assertiva verdadeira ou falsa? Assertiva verdadeira. Realmente. A petição inicial é um modo formal de pleitear a satisfação de um interesse em juízo, consistente num pedido consubstanciado numa peça escrita. No crime, é a denúncia ou a queixa. A petição inicial é a peça escrita em que o autor formula sua pretensão perante o Poder Judiciário. Assertiva de número 11. No direito processual, a exceção é uma defesa especial indireta, própria do autor ou do réu, a qual objetiva neutralizar os efeitos da causa,
embora não se refira ao mérito desta. Assertiva verdadeira ou falsa? Assertiva verdadeira. A exceção é uma defesa especial indireta. Indireta. Própria do autor ou do réu, a qual objetiva neutralizar os efeitos da causa, embora não se refira ao mérito desta. Caros colegas, encerrando essas questões que nós resolvemos, vamos fazer algumas pontuações. Nós falamos, e eu gostaria de lembrá-los, que juízo arbitral é o juízo que instaura pela vontade das partes contendoras, firmando um compromisso por elas instituído. Já a arbitragem é o processo decisório utilizado para dar solução a litígio ou divergência existente entre duas ou mais pessoas. No direito internacional, forma de resolver pendências entre Estados, seja em face de tratado anterior, seja por resolução nova. Agora, o que é instrução criminal? Instrução criminal é providências destinadas a preparar o juiz para o julgamento, em especial as relativas às provas e perícias. Por ser contraditória, a instrução é iniciada com o interrogatório do acusado. A instrução é iniciada com o interrogatório do acusado. As despesas processuais, as despesas judiciais, são todos os gastos feitos para promover o andamento de uma causa em juízo. Todos os gastos feitos para promover o andamento de uma causa em juízo, abrangendo as custas dos autos do processo, as indenizações de viagem, diárias e remuneração do assistente técnico. O segredo de justiça, que nós já falamos, é a prática de atos judiciais que, por sua natureza, devem ser realizados em particular, fora das vistas das pessoas não envolvidas no processo, ou devem ser subtraídos do conhecimento público. Espaço de tempo ou período em que se deve ou não praticar um ato ou cumprir obrigação é regularizado pelo prazo dos atos processuais. Relembrando que a citação também nos atos de ofício, termos processuais criminais, é o ato utilizado pelo Poder Judiciário para dar ao demandado conhecimento da ação. Para dar ao demandado conhecimento da ação. Convocando-o a juízo, para se manifestar e participar de todos os atos e termos da demanda. A intimação é a ordem de autoridade pública apresentada a alguém para que faça ou deixe de fazer algo. Não se deve confundir com citação. Você não pode confundir citação com intimação. Não se deve confundir. É apenas uma comunicação para que alguém compareça em juízo para responder aos termos da ação.
Muito bem. Colegas, quando se fala em direito processual penal, você deve lembrar que é por meio do processo que o Estado desenvolve sua atividade jurisdicional. Assim, o direito processual civil e o direito processual penal não passam de fases de um mesmo fenômeno, ramo de um mesmo tronco. O processo é eminentemente contraditório. O processo é eminentemente contraditório. Frederico Marques conceitua o processo penal como conjunto de normas e princípios que regulam a aplicação jurisdicional penal objetivo, a sistematização dos órgãos de jurisdição e respectivos auxiliares, bem como da persecução penal. Tipos do processo penal. O processo penal pode ser acusatório, inquisitivo e misto. O direito brasileiro adota o processo acusatório, ou seja, o processo, só que não é o processo acusatório simples, mas o acusatório misto, pode dizer misto, ou seja, tanto é verdade que o juiz pode requisitar abertura de inquérito, decretar de ofício prisão preventiva, conceder habeas corpus de ofício, determinar a realização de prova que bem quiser ou entender. A acusação dos crimes de ação pública está a cargo do Ministério Público. A acusação dos crimes de ação pública está a cargo do Ministério Público. Muito bem. O ônus da prova incumbe às partes, mas o juiz não é um espectador inerte à sua produção, ou seja, a qualquer instante, pode determinar de ofício qualquer diligência para dirimir dúvida sobre ponto relevante. A ação penal pode ser pública incondicionada, exercida pelo Ministério Público. Pública condicionada, exercida pelo Ministério Público, mas só mediante representação ou requisição do ofendido ou requisição do ministro de Justiça. Privada, exclusiva, exercida por queixa, pelo ofendido ou seu representante legal, ou por seu sucessor. Privada, subsidiária, exercida por queixa pelo ofendido, no caso do Ministério Público não oferecer denúncia no prazo legal. Privada, personalíssima, que só pode ser exercida pelo próprio interessado, mediante queixa e não por algum dos sucessores, como, por exemplo, no crime de adultério. Então, denúncia. O processo penal, tanto nos crimes como nas contravenções, inicia-se pelo recebimento da denúncia, com a descrição dos fatos, a imputação da autoria, a classificação do crime e o rol de testemunhas. O prazo para oferecimento
da denúncia é de 5 dias, se o réu estiver preso, e de 15 dias, se o réu estiver solto. Iniciada a ação, não pode o Ministério Público desistir dela. A queixa é uma petição inicial criminal com a qual se dá início à ação penal privada. Equivale à denúncia e, como esta, deve ser formulada juntando-se um inquérito policial ou outro elemento informativo. É subscrita por advogado. O Ministério Público intervém em todos os termos do processo. Na ação privada do ofendido, pode ele aditar a queixa, suprindo eventuais incorreções. Na ação privada subsidiária, pode não só aditar a queixa, mas também repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Lembrando a vocês uma informação importante. A ação penal pode ser pública condicionada ou incondicionada. Incondicionada, exercida pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça. Condicionada, exercida também pelo Ministério Público, mas com uma observação importante: só mediante representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. A ação penal será privada exclusiva quando ela é exercida por queixa. Privada exclusiva quando ela é exercida por queixa pelo ofendido ou seu representante legal, ou por sucessor, relacionado no artigo 100, parágrafo 4º do CP. Privada, ação penal privada subsidiária, exercida também por queixa pelo ofendido, no caso do Ministério Público não oferecer denúncia no prazo legal. A ação penal privada personalíssima, o próprio nome diz, só pode ser exercida por quem? Pelo próprio interessado. Também mediante queixa e não por algum dos sucessores, como, por exemplo, no crime de adultério. Condições da ação. Possibilidade jurídica do pedido. Fato típico e ilícito. Interesse de agir. Inexistência de causas extintivas da punibilidade. Legitimidade para agir. Ministério Público, ação penal pública, condicionada ou incondicionada. Vítima, ação penal privada. Espécies de ação penal. Relembrando, pública, incondicionada, condicionada. Privada, exclusiva, subsidiária, personalíssima. Lembrando que a condicionada e a incondicionada, representação do ofendido, requisição do ministro da Justiça. Vamos falar alguns princípios. Princípios da indivisibilidade, princípio da perempção, queixa formulada por mulher casada, decadez direito de queixa ou representação. Vamos lá. Princípio da indivisibilidade. Havendo dois ou mais querelados, estabelece a lei liame entre eles, ou seja, o processo contra um obriga ao processo contra todos.
O processo contra um obriga a todos. É o princípio da indivisibilidade. A renúncia ao direito de queixa em relação a um estende-se a todos. O perdão dado a um aproveita-se a todos. Artigo 48, 49 e 51 do CPP. Perempção. Sob pena de perempção, o querelante não pode deixar de prover o andamento do processo durante 30 dias seguidos, nem deixar de comparecer a qualquer ato do processo, nem deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Queixa formulada por mulher casada. A mulher casada não mais necessita de consentimento do marido para oferecer queixa-crime. Queixa-crime. Decadência do direito de queixa ou de representação. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou representante legal decairá direito de queixa ou de representação se não exercer dentro de 6 meses, se não oferecer dentro de 6 meses, contado o dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Ou, no caso de ação penal privada subsidiária, no dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. O prazo de decadência não se interrompe por fato nenhum, nem pelo Ministério Público. Renúncia ao direito de queixa ou representação. Nas infrações abrangidas pelo juizado especial criminal, o acordo homologado sobre a composição dos danos acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Preste bem atenção. Nas infrações abrangidas pelo juizado especial criminal, o acordo homologado em juízo sobre a composição dos danos acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Ficamos nesse vídeo. Até o próximo encontro, se Deus quiser.